Talento abre porta, mas só a humildade mantém portas abertas. Com talento você vai longe, com talento você vai rápido, mas com a humildade você vai mais longe. Jesus falou assim, ó, aprendei de mim que sou manso e humilde. Mansidão e humildade caminham juntos. Você pode ser o maior de todos, mas se você não é humilde, você é o pior de todos. A humildade é a irmã da gratidão, irmão. Quanto mais humilde você for, mais você tem que expor isso. As pessoas precisam olhar para você e enxergar, porque Cristo, Jesus, quando veio à Terra, a liderança de Jesus não foi só para gerar cópias, foi para inspirar pessoas. O maior líder é aquele que inspira pessoas. Uau. E uma das coisas que Jesus mostrou sobre a questão da inspiração é a sua humildade. A humildade atrai, irmão. É bonito demais ser humilde. Quando você chega em lugares que as pessoas estão armadas, a humildade é uma chave que vai quebrando qualquer bloqueio. Quando você assusta que não, você está sentando em mesa de rei. Como aqui? O que eu estou fazendo aqui? A humildade te levou lá. Ela é um elevador, né? Quem é humilde não desce, quem é humilde só sobe. Todo cara que soberbo, que cresceu demais, a soberba governou seu coração, ele caiu. Lúcifer caiu. Nabucodonosor caiu. Saul caiu. E todo cara que foi humilde, Deus colocou ele lá em cima. José humilde, Deus levantou. Jesus foi humilde, até a morte levantou. Então a humildade é uma chave. Guarda isso. Os irmãos de Davi tinham aparência de rei, nome de rei, jeito de rei, estilo de rei, mas não tinha coração de rei. Já o Davi não tinha aparência de rei, não tinha nome de rei, não tinha jeito de rei, mas tinha um coração. Tanto que Deus falou, não atente para a aparência. Eu olhei primeiro para o coração. Porque a humildade não tem a ver com o que você tem pro lado de fora. Porque hoje, eu sei que talvez alguém vai ficar chateado com o que eu vou dizer, mas eu acabei descobrindo que tem um monte de pobre que também é soberbo. Que a gente acha que fulano é rico e é soberbo. Não. Tem muito pobre que é soberbo. E outra coisa, as pessoas falam assim, nossa, dá dinheiro pra ele que você vai revelar quem ele é. Dinheiro não revela quem você é, não. Fama não revela quem é você, não. Então entrega poder pra ele que vai revelar quem ele é. Poder também não revela quem você é. O que revela quem você é a oportunidade. Traz a oportunidade pra ele. Pegando. Ué. Uau. Não, o poder vai revelar quem ele é. Não. É a oportunidade. Talvez tem gente que o poder não seduz, mas a oportunidade... Yes. Entende? Então a oportunidade vai revelar se o cara é de bom caráter, se o cara é de verdade ou de mentira, se o cara é honesto ou não. É a oportunidade. Entrega a oportunidade na mão dele, ele vai revelar o caráter dele. As pessoas acham que a verdade... Porque assim, hoje tem muita gente falando... Posso falar isso? Vai. Tem muita gente falando verdades públicas e vivendo mentiras ocultas. Em algumas igrejas a gente tem que pregar salvação para quem é ímpio e libertação para quem é crente. Meu Deus. Um monte de gente pregando sobre libertação, mas ainda não foi liberto. E aí, tem mais gente presa na rua hoje do que dentro das cadeias, dentro das penitenciárias. Porque a maior prisão não está no corpo, a maior prisão está na mente. A maior prisão não está no corpo. A maior prisão está na mente. Está na mente. Entende? Então a ideia de Deus não é te libertar por fora, é te libertar por dentro. E Deus não quer libertar você do pecado. Ele não quer libertar você da masturbação, da prostituição. Deus só quer libertar você de você mesmo. Porque se ele libertar você de você mesmo, nenhuma outra prisão é capaz de te deter. Entende? Jesus não é o homem do cadeado, ele é o homem da chave, mano. Ele não te achou livre pra te fazer preso. Yes. Ele te encontrou, foi preso pra te fazer livre, cara. O gadareno tava preso. A Bíblia diz que eles... Posso falar isso? Vai. Colocava correntes nele, a Bíblia diz que ele arrebentava correntes. Então ele estava livre. Não. Ele arrebentou as correntes, estava lá de fora, mas não conseguiu se safar das prisões que estavam do lado de dentro. Ele arrebentava a corrente e ainda continuava preso. Ele quebrava os grilhões e ainda continuava preso. Aí um dia Jesus chegou, a Bíblia diz que ele saiu correndo, porque a Bíblia diz que ele vivia entre sepulcros. Sepulcro não é lugar de coisa morta? Sim. Então todas as vezes que você está aprisionado, a primeira coisa, você só vai ficar perto daquilo que já morreu. Quando Jesus desceu do barco, ele saiu correndo para Jesus. Ele estava no perto dos mortos, perto dos sepulcros. Quando Jesus desceu do barco, ele saiu correndo para ele. Por que ele correu para Jesus? Porque ele estava perto dos mortos. Quem apareceu? A vida. O problema, Yang, não é você estar no ambiente. O problema é quando o ambiente está dentro de você, mano. Você pode estar num lugar onde está cheio de gente depressiva e você continuar alegre. Você pode estar num lugar onde está gente querendo suicidar e você querendo viver, ué. Não permita que o ambiente que está em sua volta contamine o seu interior. Mas permita que a graça que está no seu interior transforme o ambiente onde você está inserido. Não deixe o exterior influenciar no interior. Se ele vai roubar a sua alegria. E quando você perde a alegria, você perdeu o vinho da graça. Davi falou, Senhor, torne-me a dar a alegria da sua salvação. Não tem como ser salvo e não ser alegre. Eles falam que santidade tem a ver com a aparência de rosto fechado. Isso é besterol, irmão.
Santidade não tem a ver com a sua aparência. Santidade tem a ver com a sua essência. Por isso que santidade sem caráter é hipocrisia. Só tem uma maneira de você ser parecido com Deus. Ele não falou, seja glorioso como eu sou glorioso. Ele não disse, seja rico como eu sou rico. Ele não disse, seja grande como eu sou grande. Mas está escrito, seja santo. Como eu sou santo. Santidade é o padrão que Deus estabeleceu para a igreja. Você pode ter posição, mas se não tiver santidade, você está fora. E santidade não é um desejo, santidade é um chamado. E ele vos chamou para a santificação. Se tiver 3 águas, uma água suja, uma água mais ou menos, uma limpa, qual que você vai usar? A limpa. Deus também. Yes. Sede santos como eu sou santo. É isso aí. Quer ser parecido com Deus? Seja santo. A maior prova que você demonstra que ama a Deus não é carregando a Bíblia. A maior prova que você ama a Deus não é você entregando dízimo e oferta. A maior prova que você ama a Deus é você ser santo. Yes. Porque a santidade é um nível de renúncia. E dá para ir mais fundo? Vai. Quando você obedece, Deus te promove. Quando você desobedece, Deus te remove. Quem desobedece, Deus remove. E quem obedece, Deus promove. Algumas pessoas Deus vai esconder para não perder eles. E outras pessoas, eles mesmos vão se esconder porque o pecado foi uma areia movediça. Eles atolaram tanto que o pecado escondeu eles, sumiram. E o pecado é tão grave que o pecado fere a santidade. O pecado é o câncer da alma. O pecado é o que atrasa as promessas. O pecado é o que te faz andar para trás. E a santidade é o que te faz voar, andar para frente. A santidade te faz andar para frente. Olha só, a Bíblia diz, chama ele de Espírito Santo. Por que é o Espírito Santo? Porque Jesus é um noivo. Sim. Quando Jesus subiu para o céu, ele não deixou um livro para nós, ele deixou uma carta de amor. O noivo deixou a carta de amor. Se você quiser saber qualquer coisa sobre o noivo, vai para a carta. A carta é para revelar o coração do noivo. Quer saber sobre o noivo? Vai para a carta. O mundo inteiro está aguardando a Terceira Guerra Mundial, é ou não é? Sim. A igreja não aguarda a Terceira Guerra Mundial, a igreja aguarda um casamento. O noivo está vindo. A igreja não aguarda uma guerra, a igreja aguarda um casamento. O noivo está vindo. O noivo está vindo. E detalhe, você já viu que quando a noiva está entrando, você já viu a noiva entrar sozinha? Jamais. Não. A noiva vem trazida por alguém. Sempre acompanhada. E alguém de um caráter que a noiva confia. Sim. Quem vai conduzir a noiva é o Espírito Santo. Uou. Só que quando a noiva tá vindo de lá pra cá, no casamento do Ocidente, que é o nosso, o noivo vem primeiro. E quando a noiva tá vindo, o noivo não fica esperando ela aqui. Ele volta pra encontrar com ela. Você tá aí? É o encontro. Você tá aí? E eles se encontram aonde? Não é lá na porta da igreja. Não é no altar. Eles se encontram aonde? No meio. No meio, o noivo vai lá, abraça a noiva e conduz ela de volta ao altar. Quando a última trombeta soar, Jesus não vai descer no Brasil para buscar a igreja. Ele virá até as nuvens, até a metade. A igreja subirá até a outra metade. Nós encontraremos com ele nos ares e ele nos levará para a Nova Jerusalém. Jesus vem. O cristão, ele deve ter, Jackson, sempre essa consciência de que cada dia que passa o noivo está mais próximo. Yang, a maior tragédia é quando eu sirvo a Deus com medo de ir para o inferno. Olha o peso dessas palavras. A maior tragédia é quando eu sirvo a Deus por medo de ir ao inferno. Porque quando você serve a Deus com medo de ir para o inferno, significa que você está cego a ponto de não enxergar a luz do caminho dos céus. Ao invés de você focar em preocupar de ir para o inferno, você só tem que amar a Jesus, porque através do amor dele é o caminho que te leva para o céu. O amor de Jesus é um elevador para te levar às alturas. Eu não tenho que ter medo de ir pro inferno, não é? Porque na cruz, Jesus não foi pra cruz por causa de medo. Ele foi pra cruz por causa do amor. Eu não tenho que ter medo de ir pro inferno, não. Eu sei quem eu sou em Cristo. Eu tenho que ir feliz porque eu tô indo pro céu. Se a trombeta só agora, bora, maranata. Mas muita gente serve a Deus com medo de ir pro inferno. E quem serve a Deus com medo de ir pro inferno é porque não tem certeza da sua salvação. Meu Deus. Porque quando você tem certeza da salvação, é um passaporte. Quando você vai viajar, eles querem o documento. Sim. O documento é a prova que você é uma pessoa legal, que mostra a sua identidade. E hoje no Brasil nós estamos com um problema sobre identidade. É por isso que tem muita gente copiando as outras. Porque a cópia só faz você esconder o original. Porque Deus não trabalha com plágio. Sim.
Eu trabalho com o original. Só que enquanto você não souber o que funciona na sua mão, você vai desejar aquilo que está funcionando na mão dos outros. E vai ter coisa que vai funcionar na mão dos outros que não vai funcionar na sua mão. E vai ter coisa que vai funcionar na sua mão que não vai funcionar na mão dos outros. É por isso que quem não tem autenticidade sempre vai pegar emprestado. Quem não tem autenticidade sempre vai pegar emprestado. Porque quando o conteúdo acaba, você começa com as polêmicas. As polêmicas é só para substituir o espaço que o conteúdo falhou. Não tem mais conteúdo, vamos colocar polêmica. Entende? E no reino de Deus, os discípulos um dia estavam brigando para ver quem era maior do que o outro. É a briga mais imbecil que existe. Porque quando você luta para ser maior do que os outros, revela que você é menor do que todos. Deus não te chamou para ser maior, não é? Aí os discípulos brigando, quem é maior, quem é maior? Jesus falou assim, ó, o maior no reino é quem serve. Você já viu as pessoas brigam por causa de público? Você nunca vai ver ninguém brigar para servir. Você não vai ver ninguém brigar para servir. Eles brigam por causa do microfone, eles brigam por causa do púlpito, eles brigam por causa da massa humana, mas ninguém briga para servir. E o lugar maior no reino não é quem prega. O lugar maior no reino não é quem canta. O lugar maior no reino é quem serve. O maior lugar no reino é o lugar de quem serve. É isso aí. Porque Jesus foi o maior de todos e foi o maior servo de todos. Serviu com sua habilidade, serviu com a sua presença, serviu com a sua sabedoria, serviu com a sua cura. Chegou uma hora que ele falou, quer saber? Vou servir com a minha vida. Quem não serve para servir não presta nem para viver. Meu Deus. Servir não tem a ver com as suas habilidades, tem a ver com o seu coração. Servir é o seu chamado, irmão. Servir é a oportunidade que Deus te dá de voltar à mesa. Servir é Deus te movimentando. Entende? Então líder não é aquele que manda, líder é aquele que serve. Que serve. Se está mandando é porque não é líder. Se você chegou até aqui, sua transformação só está começando. Não enfrente essa jornada sozinho. Faça parte da nossa comunidade Reflexão e Resiliência. Inscreva-se, ative o sino e, para um conteúdo ainda mais profundo, torne-se membro. A força está em nós. Até o próximo vídeo. Obrigado.